Amém. Graça e paz, igreja. Eu estou muito feliz, de estar aqui com a oportunidade de pregar, de falar o que Deus já ministrou em sua palavra, mas saber qual a aplicação do que Deus tem falado e do que Ele quer tratar com a sua igreja. Eu pedi muita oração para o Ministério de Oração, aí, que tem sido um parceiro aí. Inclusive, peço que também esteja orando, porque o meu desejo é realmente trazer com clareza e não com confusão aquilo que Deus quer falar. E assim, obrigada. Eu tenho sentido que tem sido algo que tem caminhado tudo para o mesmo caminho, porque há 2 semanas atrás o pastor tem falado, sobre a nossa resposta ao agir de Deus. E tem algumas coisas que têm trazido incômodo ao meu coração, que é justamente sobre a nossa resposta ao que Deus tem feito, mas também a nossa resposta àquilo que Deus tem pedido de nós, como seu servo, como seus filhos. Então, vamos estar orando novamente, irmãos? Espírito Santo de Deus, fala, Senhor, conosco, com toda a tua igreja, através da tua palavra, Senhor, que haja clareza, Jesus, que haja o convencimento, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que a Tua opinião seja adorada e glorificada aqui nesse lugar, Pai, e que essa palavra traga resposta, Jesus, de arrependimento e salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes de começar, tem algum visitante aqui hoje? Alguém que está nos visitando? Aqui, nós temos ali também, aqui, 3 irmãos. Então, o que é que nós temos para dizer? Amém. Deus abençoe a todos vocês. O título da ministração de hoje é Vencendo a Mornidão Espiritual. E eu gostaria que os irmãos abrissem junto comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3, dos versos 14 ao 22. Eu vou tentar ser breve, irmãos, porque hoje também já teve a ministração da ceia, mas o intuito é que essa palavra fique fixa nos nossos corações. Amém? Apocalipse, capítulo 3. Isso. 3, a partir do verso 14. Amém? Podemos ler? A palavra do Senhor diz o seguinte: Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui, nós sabemos que quem está falando? Quem está falando aqui? Quem é o Amém? O princípio da criação? Jesus. Aqui, quem está falando com essa igreja é Jesus. Então, nós percebemos que é algo que nós, sim, devemos levar em conta o que está sendo dito a Laodiceia. Continuando. Conheço as tuas obras. Obrigada, irmã. Sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno, e não és nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Misericórdia. Porque tu dizes, eu sou rico, eu tenho prosperado e nada me falta. Mas não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Roupas brancas para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada. E o colírio para que o apliques sobre os teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Irmãos, essa carta aqui, ela foi destinada, através de Jesus, ou seja, Jesus foi o autor dessa carta. E aqui no livro de Apocalipse, Jesus ele tem dirigido e tem andado no meio dos 7 candeeiros, ou seja, da igreja. Nós somos esses candeeiros que representam, essa luz aqui na terra. E Jesus está andando no meio dos seus candeeiros, no meio da sua igreja, e ele escreve 7 cartas às igrejas. E essa carta, ela tem como finalidade a repreensão. É importante a gente perceber que a carta para a igreja de Laodiceia foi a única carta dessas 7 igrejas que só recebeu exortação. Nós temos cartas que receberam apenas elogios, temos cartas que receberam elogios e exortação, mas Laodiceia só recebeu exortação. E é engraçado, porque
O contexto histórico de Laodiceia era que é uma cidade rica. Ela era uma cidade rica durante o Império Romano, era um centro de produção têxtil, era um centro de produção bancária e era conhecida como a cidade dos milionários. Olha só, imagina aí um Dubai. Imagina uma Dubai aí, era tipo Laodiceia. Pois ela possuía teatros, estádios, ela possuía ginásios. Ou seja, nessa cidade havia conforto, havia riqueza e havia suficiência. Então, por que será que essa cidade estava a ponto de causar náuseas em Deus? Por que será que essa cidade estava a ponto de ser vomitada pelo Senhor? E é interessante também analisar que o cristianismo começou a se espalhar pela região a partir da segunda metade do século I depois de Cristo. Ou seja, era uma igreja que o cristianismo estava ali presente. Então, essa carta foi para os cristãos que viviam em Laodiceia, porque, apesar deles se acharem ricos, se acharem suficientes, Jesus os descreve como pobres, cegos e nus. É interessante a gente pensar que a presença de conforto e o fato de estarmos em um ambiente ideal não significa que a nossa fé está no cenário ideal. Por muitas das vezes a gente pensa que o fato das lutas virem abalar a nossa fé, o perigo, irmãos, está quando a gente está confortável demais. O perigo está quando a gente está confortável demais, quando a gente passa a não notar as dificuldades. O perigo passa quando a gente começa a se tornar autossuficiente. Porque a igreja de Laodiceia ela estava no cenário ideal para o crescimento da fé. Ela não havia necessidades físicas e, naquela época, nem estava existindo sequer uma perseguição. Não existia uma perseguição de funcionários romanos. Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte, que eles pensavam que todos eles eram pessoas boas e estavam satisfeitos com sua vida espiritual. Mas é aí que traz essa falsa sensação de segurança. Aí que mora o real perigo. Porque, irmãos, quando nós estamos entendendo e passando a viver uma vida de conforto, quando nós passamos a entender que não, para mim já está tudo bem, eu estou vindo para a igreja, já estou fazendo meu papel de crente. Aqui já está o suficiente. Oxe, eu estou fazendo demais separar um dia da semana para ir para a igreja. Acho que Deus não vai querer mais do que isso, não. Está ótimo. Para que eu vou orar? Para que eu vou participar da obra da igreja? Para que eu vou ver se os projetos missionários da igreja estão precisando de ajuda, né? Oxe, ele já tem tanta gente, 5 pessoas é gente demais. Para cuidar de 30 crianças, 5 pessoas é gente demais. Oxe, gente, será que o meu pastor está precisando de alguma ajuda? Será que o meu pastor está precisando de ajuda? Onde será que estão os famintos? Será que eu posso alimentar alguém? Mas não, porque se eu estou confortável, então a obra de Deus está tudo perfeita. E é aí que acontece o perigo, porque essa igreja estava a ponto de ser vomitada pelo seu Senhor, mesmo que por fora tudo parece perfeito. E aí, irmãos, eu gostaria de trazer a primeira exortação. Será que a sua vida está pacífica demais? E se tiver, amém, que bom que você não está passando por nenhuma tribulação, mas como é que está teu coração? Teu coração está confortável demais? Você não está incomodado porque não está orando como deveria? Você não está incomodado porque não está servindo ao Senhor como deveria? Ou você acha que da forma que está ótimo? Você acha que da forma como a nossa igreja está, onde tem muitas pessoas e a gente não está conseguindo construir, a gente está confortável, porque o projeto da construção está feito. Se a gente está aí há uns anos já com esse projeto aí e não construiu, está tudo bem, porque eu estou indo para o domingo. Eu estou indo no domingo e Deus já está satisfeito com isso. George Led diz o seguinte: eles não possuem perseguição por funcionários romanos, dificuldade com judeus ou com falsos profetas, porém toda a igreja vivia em total indiferença. Irmãos, aqui não eram uns gato-pingado que estavam indiferentes, não, aqui era toda a igreja que estava em total indiferença. E aqui a gente percebe que o conforto e aquela noção de que, tipo, não, Deus está do nosso lado, isso pode nos causar, inclusive, indignação no Senhor. E eu gostaria que os irmãos viessem comigo para o texto de Mateus, capítulo 11. Jesus aqui vai se dirigir a algumas cidades que, inclusive, ele estava operando, mas a declaração de Jesus não foi tão positiva assim. Vamos lá, irmãos, Mateus 11. Está dando para acompanhar, irmãos? Estou rápido demais? Tá. Amém? Vamos lá. Mateus 11, a partir do versículo 20, diz o seguinte: então, Jesus, começou a denunciar as cidades onde se realizara a maior parte dos seus milagres por não terem se arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida.
Porque se em Tiro e Sidom se realizassem os milagres que em vós se realizaram há muito tempo, elas teriam se arrependido com roupas de saco e cinza. Por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, será elevada ao céu? Até o inferno descerá. Se em Sodoma se realizassem os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Contudo, eu te digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Irmãos, aqui é muito forte, porque Deus, Jesus, né, no caso, está se referindo, né, a Betsaida e Corazim. E ele está trazendo Betsaida e Corazim porque eram lugares onde Jesus estava, né, passando por ali. Ali havia milagres. Só que aí ele estava percebendo que a mão de Deus estava ali, os milagres estavam chegando, mas as pessoas não estavam se arrependendo. O povo continuava com o coração duro, ou seja, havia ali provisão, havia ali a mão do Senhor. Deus estava agindo, mas o coração do povo estava endurecido. E aí Jesus vai trazer uma comparação com Tiro e Sidom. Tiro e Sidom, que são cidades associadas aos filisteus, onde existe a presença devastadora de idolatria. Mas Deus está dizendo, ó, se em Tiro e Sidom eu fizesse o que eu fiz no meio de vocês, eles tinham se convertido há muito tempo. Mas vocês que têm todo esse cenário perfeito, vocês estão distantes de mim. E olha, fica mais sério ainda, gente, quando a gente vai para Cafarnaum. Cafarnaum foi a sede do ministério de Jesus. Só que ele compara Cafarnaum com Sodoma, aquela mesma Sodoma que foi destruída com fogo pelo juízo de Deus. Mas ele diz, se Sodoma recebesse do que vocês têm recebido, eles já teriam se convertido. Mas por que você não, Cafarnaum? Minha mão está aqui, mas por que você está com seu coração endurecido? E aí eu trago para a nossa igreja, por que você está assim, Igreja Batista da Restauração? Deus não tem sido fiel conosco? Amém? Vamos lembrar aí, irmão, se na pandemia a gente perdeu alguém. Na pandemia, onde infelizmente muitas pessoas tiveram perdas, tiveram quedas na igreja, mas essa igreja permaneceu de fé. Deus permaneceu com essa igreja em todos os dias. Já são 20 anos de história. Mas e aí, BR, vai ficar nessa? Onde está a devoção? Onde está realmente a busca pelo avivamento? Porque Deus tem realizado coisas e a gente nem está mais se impressionando. Ah, Deus curou, amém. Ah, Deus trouxe essa família para a igreja, amém. Onde está, irmãos? Onde está o nosso coração entregue ao Senhor? Porque ai de ti, Igreja Batista da Restauração. Porque existem milhares e milhares de pessoas que estão famintas pelo Evangelho. E essas pessoas que estão sendo tocadas por Deus se convertem. Mas aqui, nas igrejas brasileiras, nós vemos crentes com os corações endurecidos, que estão sendo alimentados todos os dias de palavra. A gente foi lá na viagem do Semearte para Guanhães, e lá em um povoado, por incrível que pareça, bem pertinho da gente, tinha uma pessoa que nunca tinha escutado Jesus. Não sabia quem era Jesus. Oxe, quem é Jesus? E eu fiquei impressionada, porque aqui a gente escuta de Jesus todo dia. Todo domingo a gente está escutando de Jesus. Mas qual tem sido a nossa reação? Ai de ti. Jesus as repreende porque havia presença de milagres, mas sem arrependimento. E aí o comodismo chega, onde a necessidade é suprida. Irmãos, a partir do momento que a nossa necessidade é suprida, a partir do momento onde a gente não está... Por exemplo, tem pessoas que chegaram aqui porque venceram o alcoolismo, Deus libertou. Mas você acha que a fé é só isso? Você acha mesmo que Deus só te salvou para te libertar do teu vício? Igreja, Deus tem muito mais para fazer através de nós. Nós fomos salvos por um propósito. Em Romanos fala que a criação espera ardentemente a revelação dos filhos de Deus. A criação espera para que os filhos de Deus venham trazer cura, restauração, libertação. Assim como aconteceu no Pentecostes, o Pentecostes é real. O Senhor continua agindo. Ou será que Ele mudou? Será que o nosso Senhor mudou? Jesus reprovou essa igreja, pois ela não se importava com a sua obra e ela corria risco de ser vomitada. E aqui, Jesus traz uma representação, né, que fala que a igreja era uma igreja morna. É utilizado porque a cidade de Laodiceia ela ficava localizada próxima às cidades de Herápolis e Colossos. Em Herápolis, havia águas quentes medicinais, ou seja, essas águas eram utilizadas para cura. Em Colossos, havia água fria que saciava a sede dos viajantes. Mas lá em Laodiceia, existiam águas que chegavam por dutos e elas eram mornas. Ou seja, essa água não tinha função nenhuma. Além disso, a água de Laodiceia, ela continha carbonato de cálcio, que é uma substância muito comum no calcário que provoca náuseas. E aí, irmãos?
Enquanto tem uma água que é para refrescar, outra água que vem para curar, Laodiceia produzia água que não tinha utilidade nenhuma. Será que Deus quer uma igreja inútil? Será que não há pessoas sedentas por Deus e nós estamos sendo igreja inútil? Está vendo esse bairro Santa Luzia? Um bairro que cada vez mais cresce o número de violência, o bairro onde a prostituição tem aumentado. E essa igreja, ela tem sido inútil para isso? Será que temos sido uma igreja morna que Deus está a ponto de nos vomitar? E essa palavra, irmãos, é de exortação, mas é de amor, porque Deus quer trazer essa igreja para o fervor do seu Espírito. Deus quer nos ver apaixonados pela sua obra. O Espírito Santo quer construir em nós esse coração inconformado com as coisas desse mundo, inconformado com tudo que tem acontecido. Não importa se tem escândalo, nós somos uma igreja séria para a honra e glória do Senhor. Não importa se eles estão escandalizando, nós estamos pregando a palavra do Senhor. Hernandes Dias Lopes também vai dizer que na vida cristã existem 3 temperaturas espirituais. Um coração ardente, um coração frio e um coração morno. E o coração morno, ele é o mais perigoso por quê? O frio, você está na frieza, mas você pelo menos tem a noção que está nesse lugar e que precisa de um coração quente. Agora o coração morno, ele não tem noção, porque ele está apático, para ele está tudo bem. Se não está mexendo comigo, está tudo bem. É um coração apático, indiferente, acomodado e que tem causado náuseas no Senhor. Uma igreja conformada, adormecida, o Senhor está a ponto de vomitar. A igreja de Laodiceia, ela tinha perdido o seu vigor, ela tinha perdido os seus valores, ela perdeu sua visão porque ela não enxergava a sua pobreza espiritual. Ela se achava confortável, ela achava que estava tudo bem. Ela perdeu as suas vestimentas, porque lá fala, de produção têxtil, ou seja, eles produziam muitos tecidos. Mas dos tecidos da igreja de Laodiceia, para nada importa, porque com aquelas vestes, elas não veriam o Senhor. Nós somente poderemos encontrar o Senhor e vê-lo face a face na santidade se estivermos com as vestes revestidas, vestes novas, que nós só conseguimos isso pela graça de Deus, pela salvação dada em Cristo Jesus, porque Ele nos trouxe essas vestes novas, nos tornou brancos como a neve. Irmãos, isso é muito sério. O Senhor, Ele nos salvou com um propósito. E esse propósito não é ficar enchendo aqui essa igreja de domingo a domingo. Esse propósito é glorificar a Deus e realizar obras e obras maiores. Vamos lá para João capítulo 14, versículo 12, por favor. João capítulo 14, versículo 12. Amém? Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. E aqui, irmãos, o contexto é que Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos e ele está falando, eu estou indo para o Pai porque cumpri essa parte do propósito, mas virá o Espírito Santo. Vocês não ficarão órfãos e o Espírito Santo habitará em vocês, em todo aquele que ele crê. E fala que esse Espírito realizará as mesmas obras de Jesus e maiores. Irmãos, Jesus realizou milagres, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus salvou. Mas quais têm sido as nossas obras? Porque Ele prometeu que seriam obras maiores. Mas nem as mesmas obras nós temos feito, nem sermos parecidos com Ele nós temos sido. Em Mateus 5, do 13 ao 16, Jesus fala que nós temos que ter o caráter de sal da terra e luz do mundo. E se nós somos sal, a partir desse momento que o sal está ausente, para nada mais serve. Irmão, será que nós temos sido realmente uma igreja inútil, que para nada mais tem servido? Nós estamos aqui servindo o Ministério de Louvor, o pastor, todos os ministérios aqui, porque nós cremos, nós amamos. Mas, irmãos, é hora de olhar para si. E essa palavra, eu fiquei com muito medo de trazer ela aqui, porque o Senhor também tem me confrontado. Porque, às vezes, a gente acha que faz muito. Só que, irmãos, comparado ao que Cristo fez por nós, isso não é nada. Todas as obras que nós temos perante Cristo é como trapo de imundície. Por que eu vou ter o orgulho de achar que é muito porque eu venho limpar uma igreja domingo? Ai, porque eu já fiz demais. Ai, porque eu estou perdendo meu tempo de lazer. Irmãos, cuidado. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo aqui nessa terra. Amém? E aí, irmãos, eu trouxe uma pergunta e eu vou passar um vídeo aqui para basear.
que eu queria saber de vocês. Foi o Senhor que mudou ou nós que estamos conformados demais? Mateus, você pode colocar o vídeo, por favor? Pedir para apagar as luzes. Que tinha uma filha. Tinha uma senhora lá que tinha uma filha que tinha ataque de epilepsia. Mas ela, nesse dia, ela não estava na igreja, mas morava perto. Aí, de repente, chegou a notícia, lá no ciclo de oração, que a menina tinha falecido. E o pai dela, que já tinha vindo para a cidade comprar o caixão, mortalha, como a gente diz, né? Aí, quando terminou o ciclo de oração, a gente passava mesmo pela porta da casa dela. Aí, vamos passar por lá para a gente ver. Quando chegamos lá, a menina estava coberta na cama, coberta, morta, né? Coberta. E o pai tinha vindo para a cidade fazer as compras lá, os atavios do enterro, dessa coisa toda. Aí a gente foi orar. E não é que Jesus ressuscitou a menina? Foi mesmo. Ressuscitou a menina. Né? Mas como foi? Vocês começaram a orar e a menina começou a voltar a cor, falou, como foi? De repente ela se mexeu. A gente começou a orar ali em redor da cama, né? As irmãs que vinham do ciclo de oração juntamente comigo. E você vê, nesse dia eu fui para o ciclo de oração a pé, daqui para lá, para os Cuité. Aí a gente desceu a ladeira e entramos na casa dela, morava bem na beira da pista. A gente entramos lá, quando chegamos lá, a menina estava como realmente a notícia tinha chegado, coberta, estiradinha na cama, e a gente fomos orar. Mas vocês foram orar no intuito dela ressuscitar mesmo? Não, ou foi o quê? a gente não foi assim. A gente foi para lá realmente fazer uma visita. Sim. Um ato daquele, né? A gente tinha que estar lá também para dar uma assistência à mãe, que estava muito desmoronada, essa coisa toda. E a gente fomos orar. E quando a gente começou a orar, a menina começou a se remexer da cama. Começou a se remexer e quando foi, de repente, tirou o lençol e se sentou. Meu Deus do céu. Aí pronto. E vocês ficaram como? Fica muito feliz, né? Porque um negócio daquele, meu amigo, só Deus quem pode fazer, e a gente tinha que ficar muito feliz através da oração que a gente tinha feito. Eu sei que naquela época a gente dirigia o ciclo de oração, Jesus operava muito maravilha no ciclo de oração, viu, meu filho? Porque o povo ia com desejo de receber mesmo. Hoje não, o povo vai assim como uma coisa natural, que não tem nenhum sentido, vai por ir. Eu mesmo alcancei muito Jesus batizando com o Espírito Santo no dia de ter 18. Jesus fez tanta coisa e ele ainda faz, que ele não mudou, né? Quem muda é a gente. A gente é quem muda de atitude, muda de pensamento, muda de roupa, muda de morada. Tudo a gente tem uma mudança na vida. Ele quer fazer. Porque ele nunca deixou de querer, de operar o querer dele, não. Mas depende do lugar, encontrar. Na minha, na sua e na nossa vida. Não é não? Se a gente der lugar, Deus faz. Agora, se a gente não der, for empolgado com qualquer coisa, eu mesmo não tenho de querer me queixar de Deus em coisa nenhuma. Se eu não sou do jeito que é para Deus querer, porque a culpa é minha. Não é de Deus, não. Porque Deus está pronto. E Ele tem o maior prazer de fazer as coisas gloriosas, maravilhosas na vida das pessoas. Porque senão o sacrifício de Jesus tinha sido em vão. Amém? Irmãos, esse vídeo aí, quando eu assisti esse vídeo, eu fiquei repetindo, porque em Hebreus 13, versículo 8, que inclusive foi o lema dessa igreja há muito tempo, fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele fez milagre ontem, mas ele também faz hoje, assim como ele continuará fazendo, porque ele é Deus poderoso. Mas por que isso não tem mais acontecido em nosso meio? Porque, como ela disse, a gente muda como troca de roupa, que nem a gente tem decisões, que nem a gente troca de tudo. A gente muda, mas ele não muda. Irmãos, é uma frase que o meu professor falou essa semana, que não devemos trocar prioridade por necessidade. Porque a necessidade ela é passageira, mas desonrar o que é prioridade pode custar um valor eterno.
E aí você pensa, não, mas eu preciso cuidar das coisas. Deus sabe das suas necessidades. Você não confia que Deus, assim como está em Mateus 6, 36, 33, que Ele vai cuidar de tudo que você precisa. Irmãos, onde está a nossa confiança em Deus? Cuide da obra dEle, que Ele vai cuidar da sua vida, da sua família, assim como Ele sempre cuidou. Irmãos, e mesmo que a vitória na causa que você está procurando não venha agora, não existe motivo para a gente abandonar a obra do Senhor, porque a maior coisa que recebemos foi a salvação. E Jesus Cristo, Ele continua sendo o mesmo, Ele quer realizar aqui na sua igreja. Igreja Batista da Restauração, desperta. Desperta para a obra. Assim como eu também vi no vídeo esses dias, por que a gente está tão preocupado? A gente fica comprando pizza e acha que o problema não é você comer depois do culto, mas é achar que não tem mais nada com obra para você se preocupar. Você acha que foi para o culto, voltou para casa e está tudo bem? Não está tudo bem. A casa do Senhor tem sido abandonada e tem sido abandonada pelos seus servos. O Senhor está nos chamando de volta, porque é necessário voltar para que o avivamento venha. O avivamento vai chegar, mas ele só vai chegar quando a gente se colocar com um pano de saco e cinza e se humilhar e falar, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Pai, porque o Senhor não mudou, mas a gente mudou. Nos perdoa, Pai. E a igreja, será que nós temos sido Laodiceia? Mas, se tivermos sido, ainda há tempo para reconciliação. E o final, do Apocalipse 3, a partir do versículo 18, vamos voltar para o texto. A partir do versículo 18, diz o seguinte: Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio, para que o apliques sobre os teus olhos e enxergues. Irmãos, aqui o Senhor, Ele trouxe ouro. E aí é interessante pensar, porque aquela igreja, ela tinha riqueza. Mas aquele ouro não era o ouro que eles precisavam, porque o ouro que Deus oferece é o ouro provado pelo fogo. E o ouro provado pelo fogo traz purificação. Aquela igreja precisava ser purificada, por isso que Jesus disse, vem, compra de mim esse ouro que purifica, que é purificado pelo fogo, para que vocês sejam purificados. Jesus também oferece vestes novas, e não as que ele tem, porque eles tinham muitas roupas, mas somente as vestes que Jesus pode dar, porque elas são vestes de santidade, elas são vestes para que possamos andar na retidão dos caminhos do Senhor. E Jesus oferece colírio, para que todas as escamas caiam e para que a cegueira venha passar e nós possamos enxergar. Que nós possamos ter a visão do reino, a visão do Pai. Que possamos enxergar o quão pobre e necessitados somos dele. A W. Tozer diz que um dos maiores inimigos da vida espiritual é o conformismo religioso, porque é a tendência de aceitar as coisas como elas são e seguir a multidão, em vez de buscar a face de Deus por si mesmo. C.S. Lewis vai dizer que, se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensaram no mundo vindouro. Desde que os cristãos pararam de pensar na eternidade, eles se tornaram tão ineficazes nesse mundo. A partir do momento que a gente parou de pensar na eternidade, a gente se tornou eficaz. Porque quando a gente pensa na eternidade, a gente pensa que nós temos que plantar frutos para que a glória de Deus venha, para que Ele venha, o nome dEle seja glorificado. Porque eu estou pensando na eternidade, eu não estou pensando aqui. Mas a partir do momento que eu penso aqui, eu penso, eu tenho que comer, tenho que vestir, estou bem, estou tranquilo. Para que buscar o Senhor? Charles Spurgeon diz, não se amoldem ao mundo. Se vocês andarem conforme o curso desse mundo, vocês irão para onde o mundo vai. É preciso nadar contra a corrente para chegar à fonte da vida. E Billy Graham vai dizer que o conformismo é o carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento espiritual. Deus, Ele não nos chamou para sermos cópias, mas para sermos transformados pela sua imagem.
Nós não nascemos para ser cópias desse mundo. Esse mundo que, quando tem as suas necessidades supridas, eles relaxam. E aí, a partir do momento que vem outra necessidade, eles se afundam em mais coisas. Mas não, irmãos, nós temos uma fonte inesgotável de vida. E vida abundante. Irmãos, é um texto que é muito utilizado para evangelismo, mas engraçado, esse texto está aqui, em Apocalipse 3, trazendo para a igreja. Apocalipse 3:20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, eu sei que a gente usa isso para evangelizar, mas Deus está tratando com a gente. Quando Ele está falando, Ele está batendo na nossa porta. Porque Ele está dizendo: ei, eu ainda quero realizar no meio dessa igreja, mas vocês precisam abrir a porta para que eu possa entrar, para que eu possa trabalhar, para que eu possa reconstruir, para que eu possa tirar as vestes sujas, para que eu possa purificar com ouro refinado pelo fogo, para que eu possa fazer vocês enxergarem. E aí nós podemos cear. Irmãos, coisa maravilhosa é poder cear na presença de Deus. É poder compartilhar. Em João capítulo 15, o Senhor fala, que nós não somos mais servos, amigos. Imagina saber de todos os planos que são preparados pelo Pai. Ele compartilha conosco. Ele quer que nós participemos junto com Ele do que Ele quer fazer nessa terra. Mas é necessário abrir a porta. Abra a porta, porque o Senhor está batendo. Ele bate na porta, Ele quer cear. E você vai abrir a porta? Irmãos, tenhamos cuidado, porque Deus, Ele é um Deus zeloso. Ele fala que Ele repreende, porque Ele é zeloso e Ele quer que sejamos zelosos com a sua obra. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se realmente queremos o avivamento, que possamos nos despir das vestes de autossuficiência, nos vestir com um pano de saco e cinza e clamar a Ele. Será que nós podemos clamar a Ele agora nesse momento? Eu convido o Ministério de Louvor aqui à frente, e enquanto isso a igreja esteja orando. Senhor, Pai, que não sejamos como as noivas insensatas, que estavam lá no lugar certo, mas que não estavam com o material preparado. Pai, elas estavam sem um azeite. Elas achavam que ia dar tempo, elas achavam que aquele azeite ia ser suficiente. E assim, Deus, muitas vezes a gente acha que o pão que a gente comeu no domingo passado vai sustentar até o próximo domingo. Ou seja, muitas vezes a gente acha que a palavra do domingo passado vai sustentar durante a semana. Mas não, Deus nos está chamando para ceiar com Ele todos os dias. Assim como o pão é a palavra, a água, o seu Espírito, que possamos comer do pão diário todos os dias. Que possamos voltar e entender onde temos caído. Irmãos, como é que nós temos coragem de pagar tão caro em coisas para nós mesmos e não investir na obra do reino? Tem tantas pessoas que com seus 5 reais vão ser impactadas, vai fazer a diferença. Senhor, tira do nosso coração todo tipo de ganância, todo tipo de egoísmo, todo tipo de sentimento demoníaco que quer ficar no seu conformismo, que não quer fazer nada pela obra, que acha que onde está é perfeito. Senhor, nos desperta, nos tira dessa mornidão espiritual, porque nós não queremos que o Senhor nos vomite. Nós queremos ser uma igreja que agrada a Ti. Nós queremos ser uma igreja que tem um coração fervente para a Tua obra, Senhor. Nós não queremos ser frios, nós não queremos ser mornos, nós queremos ser fervorosos na Tua obra, Pai. Nós queremos voltar aos tempos de simplicidade. Naqueles tempos de que não era necessário ter muito dinheiro, não era necessário muita estrutura, mas havia adoração, havia devoção, havia entrega, havia alegria de vir à igreja. Não importa se era de pé, não importa se era longe, se era perto. Nós íamos porque Deus estava lá. Nos traz de volta, Senhor, para esse templo onde o nosso coração clama por Ti e clama de madrugada. Nos levanta, Senhor, de madrugada para orar, Senhor. Que as reuniões de oração possam ser cheias da Tua presença, em nome de Jesus. Que o avivamento venha sobre essa casa, porque é promessa do alto que a glória da segunda casa
seja restabelecida na Igreja Batista da Restauração, que os muros sejam reconstruídos, que as vestes novas sejam vestidas, que o fogo do Espírito Santo venha nos purificar, que toda palha seja queimada e que o nosso coração seja íntegro ao Senhor. Clame ao Senhor nesse momento, igreja. Clame ao Senhor.